Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna do Lauro Jardim de hoje, que diz que os advogados de Bolsonaro ficaram surpresos com a prisão preventiva dele, né? Vocês sabem, na última segunda-feira, o dia 4 de agosto, o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Bolsonaro, supostamente por ele ter participado das manifestações que aconteceram no domingo, dia 3, né? E foi uma prisão absurda, não tinha lógica nenhuma, do ponto de vista jurídico não tem lógica nenhuma, mas eu tenho certeza que os advogados do Bolsonaro, a essa altura do campeonato, já perceberam que esse processo não é um processo jurídico, é um processo midiático, né? Um processo que visa, é um julgamento show, que quer convencer as pessoas de que Bolsonaro é uma pessoa ruim. E aí, mas mesmo com esse mindset, mesmo com essa ideia, os advogados ficaram surpresos com a decisão do Alexandre de Moraes. Por que será? O que aconteceu? Por que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão? E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vocês sabem, as colunas do Lauro Jardim são sempre muito rápidas, mas tem informações que são preciosas aqui. Então tá aqui, ó, surpresa dos advogados de Bolsonaro. Nas horas anteriores à decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, seus advogados discutiam tudo, menos essa possibilidade. Não tinham o menor temor da prisão, mesmo depois de suas intervenções nos atos bolsonaristas de domingo. Ou seja, o que ele está relatando aqui é que os advogados sequer imaginavam que o Alexandre de Moraes fosse prender Bolsonaro. Não fazia sentido nenhum. E veja, não é que não fazia sentido nenhum do ponto de vista jurídico, porque como eu falei para vocês, os advogados do Bolsonaro já sabem que do ponto de vista jurídico não quer dizer nada, esse processo todo é uma piada completa, esse processo do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, mas por que eles achavam que o Bolsonaro não seria preso, né? É lógico, ele não fez nada de errado no domingo, não teve nada demais, mas por que ele foi preso, então? Qual que foi a lógica por trás disso, né? Porque, de novo, não é lógica jurídica. Jurídica não tem lógica nenhuma, mas não tem lógica jurídica em nada nesse processo. Então, os advogados procuraram a lógica midiática, né? Todo mundo sabia que o plano do Alexandre de Moraes era prender o Bolsonaro depois do final do processo. Quando terminasse o processo, ele fosse condenado, e daí ele seria preso para poder dizer que, olha só, não tem alternativa, ele foi condenado, né? Fizemos o julgamento aqui, chegamos à conclusão de que ele é culpado e pronto, está na cadeia ele, né? E essa era a ideia do Alexandre de Moraes, isso que é o ótimo do ponto de vista da mídia, do ponto de vista da propaganda, né? O que o Alexandre de Moraes quer é convencer o povo brasileiro de que ser bolsonarista é errado, não pode ser bolsonarista, tem que escolher, tem que votar no Aécio, o Aécio que tem que votar no Aécio, não pode votar no Bolsonaro. Então esse é o objetivo do Alexandre de Moraes no final das contas, né? Trazer de volta a centro-esquerda ao estágio principal da política brasileira. Então, isso não faz sentido, porque se ele queria prender Bolsonaro no final, com esse embasamento todo, por que ele prendeu tão rápido? É isso que os advogados do Bolsonaro não conseguiram pescar. De novo, a surpresa dos advogados do Bolsonaro não é porque juridicamente é impossível você prender uma pessoa porque ela mandou uma mensagem via WhatsApp para o filho que estava numa manifestação. Pô, isso nunca seria motivo de prisão de jeito nenhum. Mas é até por isso, porque, de novo, o Alexandre de Moraes tomou todo cuidado para só prender Bolsonaro no momento que tivesse certeza, tivesse a condenação dele, né? Mais uma vez, é uma palhaçada esse processo, não tem nada que indique que Bolsonaro é culpado nessa história, mas é assim que o Alexandre de Moraes pretende vender a história, né? Olha só, fizemos um processo, chegamos à condenação do Bolsonaro e agora ele vai ser preso, né? Uma condenação super expedita, super acelerada, um processo que começou no final do ano passado e agora já vai ser julgamento agora em setembro, uma coisa sem pé nem cabeça. Então, repara, a surpresa que ele está falando aqui não é surpresa do ponto de vista de que, do ponto de vista jurídico seria impossível prender Bolsonaro. A surpresa é porque foi um tiro no pé que o Alexandre de Moraes deu essa prisão do Bolsonaro, né? Os advogados não esperavam isso, eles falaram, não, o Alexandre de Moraes não vai fazer uma lambança dessa nessa altura do campeonato. O que eles não contavam é justamente com o racha interno do STF, o quanto que o Alexandre de Moraes ficou abalado com essa história da Magnitsky.
Porque lembra, o Alexandre de Moraes ele está vivendo numa bolhazinha em que todo mundo elogia ele, todo mundo diz para ele, não, Xandão, que lindo, que bom que você acordou e a sua careca iluminou o céu do Brasil, que bom, já temos o sol, deu sol aqui no Brasil quando você acordou e botou a sua careca retumbante aqui nas praias tupiniquins e coisa e tal. Todo mundo elogia Alexandre de Moraes porque, né, é um bando de puxa-saco que todo mundo quer prender Bolsonaro, né? Então, quando veio essa sanção da Magnitsky, isso meio que furou a bolha do Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes está abalado. Não, ele está abalado. A gente falou mais cedo hoje sobre o evento que teve lá em São Paulo, no TCE de São Paulo, em que o Alexandre de Moraes discursou e coisa e tal, e você pode ver que ele está abalado. Ele se emocionou, assim, não chegou a chorar, mas se emocionou no discurso, ele falou e coisa e tal. Ele está abalado com essa história. Ele percebeu que ele está do lado errado, que ele está fazendo coisas que são uma lambança, que muita gente está vendo que ele está fazendo, não como salvando, entre aspas, democracia, mas ao contrário, como o cara que está dando o golpe, né? E se até um tempo atrás ele estava tranquilo, porque ele achava que, não, só tem bolsonarista reclamando, isso vai ser calado, a gente vai calar os bolsonaristas todos, e nos livros da história do futuro vai estar o meu nome como o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Ele agora já não tem tanta certeza assim, né? Então, o que está acontecendo aqui, essa prisão do Bolsonaro foi muito mais por um interesse do Alexandre de Moraes de comprometer o resto do STF do que qualquer outra coisa. Por isso que os advogados do Bolsonaro ficaram surpresos, porque não era uma ação contra o Bolsonaro. Na verdade, é uma ação que, eu falei isso inclusive, diminui o peso da prisão do Bolsonaro lá na frente. Então, ou seja, no final das contas, não é uma coisa que atenda ao interesse do Alexandre de Moraes nessa história. De novo, que não é o interesse de fazer justiça. O Alexandre de Moraes abandonou já o interesse de fazer justiça lá atrás, quando começou essa palhaçada toda. O interesse dele é tentar fazer Bolsonaro ficar mal na fita. E ele, dando uma decisão de prender Bolsonaro com base em coisas super leves, na verdade prejudica esse esforço que ele tem feito com tanto cuidado para desmerecer Bolsonaro, para acabar com o bolsonarismo, né?